Beleza, agora tá gravando. Então, por exemplo, vamos pegar a prova, né? Qual foi sua prova? Foi da 104 sobre. Tinha que fazer uma loja, o outro tinha que fazer uma tabuada. A segunda questão eu não sabia, não. Não lembro. Então, vamos ver aqui, ó. Então, 104, né? Uhum. Então, aqui, ó, faça um programa em C e o fluxograma de um algoritmo que gere e imprime a tabuada de 1 a 100 alinhada. Não é permitido deixar os números prontos. Então, essa aqui, você conseguiu fazer essa? Consegui, porque um colega meu me ajudou. Aí me ensinou como é que funciona cada coisa. Inclusive alinhado, tudo direitinho? Sim. Então, Sim, sim. beleza. Então, vamos lá. O segundo. Faça um programa que calcule o número de combinações de elementos. Aí você não precisa saber o que é combinação, porque tem a fórmula aqui, né? É. Combinação de de n k a k é n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Então Uhum. você peça para o cara o n e o k para calcular a combinação. Então é o seguinte, já que a fórmula está em função de n e k, a primeira coisa que você precisa é ler essas duas informações aqui, independente do que está pedindo aqui embaixo. Porque está pedindo para o usuário o valor de n e k. Então, a gente vai começar declarando esses caras aqui, ó. Então, vamos lá. Int nk. Vou até usar os mesmos nomes que estão lá. E aí a gente está falando de combinações. Então, vou colocar só um título aqui. Número de combinações. E aí, vamos lá. Digite o valor de n, por exemplo, que é o número de elementos. Eu vou colocar aqui, ó, o número de elementos. Que é esse aqui, o n. Depois, bom dia, Eliane. O quê? A Eliane entrou aí, falei bom dia para ela. Ah, tá, bom dia. Aí depois, digite o tamanho do, sei lá, do conjunto, sei lá. Né, ou da parte que você quer combinar, não sei, que é o valor de nk. O Entendi. importante é a interação com ele aqui, ó. Aí eu estou fazendo com %d, mas eu vou colocar outras coisas aqui, vou te explicar daqui a pouco. Vou começar só com essa primeira parte. Então aqui ele está pedindo o valor de n e o valor de k. E aí só para ver se está dando certinho, vou imprimir esses valores. Então n e k. Não era para fazer essa linha 16 aqui não. Eu estou fazendo só como primeira parte, para a gente ver se está lendo certo. Então n e k. Então aqui, ó, vou imprimir o valor de n e imprimir o valor de k. Vou colocar uma bolinha aqui para ele poder parar e vamos ver se está funcionando. Então aqui, ó. Número de combinações, digite o número de elementos. Seria o n. Então, sei lá, 10. E o tamanho do conjunto, que seria o k. Vamos colocar, sei lá, 4. E aí, aqui, ó, o n é 10 e k é 4. Então, belezinha. Então, vou só colocar aqui para ficar mais claro. N e k.
Pronto. Aí eu vou fazer duas alterações aqui, que não tem a ver com o exercício, mas para a gente programar melhor. Vamos lá. Quando eu estava testando, qual o valor que eu coloquei para n? Int. Não, esse é o tipo, o valor. Ah, tá. Na hora que eu 10. estava testando, 10. Então vamos supor que seja 10. Aí eu não digitei 10 e depois apertei uma tecla para poder passar O Enter. o Enter, né? Então vou colocar aqui, ó, o Enter. Então, o %d, ele só tira o 10 daqui. Não puxo o Enter também. Não puxa o Enter. É claro que o próximo scanf, como ele começa com o %d, ele vai remover um negócio que chama leading white space, que é o seguinte: todos os separadores que estão antes, tá? Então, por exemplo, como tem um enter aqui e tem um %d, ele vai acabar tirando esse enter daqui. Mas acontece que isso não é legal. Se você já sabe que aqui você digitou um número e depois vai finalizar com enter, já tira ele de uma vez. O enter é a mesma coisa de que caractere? Char? Mas de qual caractere? É um char, mas de qual? Não sei. É a mesma coisa do /n. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu quero passar para a linha de baixo, eu não coloco /n. Sim. Então, aqui é a mesma coisa. Então, como que eu faço para tirar um caractere? /n ou espaço? Qualquer caractere que seja. Aqui é um número. Então, para tirar o número é %d. E para tirar um caractere? Por cento vezes. Não, %c. Por cento C? %c. Só que acontece que esse %c, ele iria me pedir para colocar uma outra variável aqui, ó. Vou te mostrar. Vou compilar e vou te mostrar que ele vai pedir uma outra variável aqui. Aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. scanf não foram passados argumentos suficientes para o formato que eu informei. Então, aqui no formato, eu falei que eu tinha duas variáveis e aqui eu coloquei uma só. Então, uma das soluções seria fazer isso aqui, ó. Lixo, por exemplo, ou descarte, sei lá, para não confundir os significados. E aí eu colocaria aqui, ó, descarte. Vou compilar. Pronto, mensagem sumida. Só que acontece que se você vai ler um negócio e vai jogar fora, o scanf ele já tem uma solução para isso. É só você colocar um asterisco. Então o asterisco ele já lê e joga fora. Então isso aqui passa a ficar desnecessário. Tá vendo? Sem aviso aqui embaixo, ó, sem warning. Então eu vou fazer a mesma coisa no outro. Para você adquirir esse hábito, porque não tem necessidade de ficar deixando algo lá que não vai ser usado. Então você já tira de uma vez. Se você colocou o número, é responsabilidade sua tirar. Então aqui, ó. Pronto, já tirei os dois. Agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que calcular o fatorial de n, o fatorial de k e o fatorial de n menos k. Agora vamos lá, continuando o exercício aqui, porque a gente parou nesse ponto. Então considere que o valor de n será sempre maior ou igual a k, ou seja, não precisa tratar eles. Então vamos lá. Então primeira coisa, eu quero calcular o n fatorial. Então int n fatorial, k fatorial e n menos k fatorial, que é os caras que eu vou calcular. Então, vou colocar aqui, ó. N fatorial k fatorial E n menos k fatorial. e n menos k fatorial. N menos k fatorial. E aí, como é que calcula o fatorial? Pode falar. Multiplica o número por seus antecessores até chegar em 1. Isso. Então, eu vou precisar de um for. Então, vou fazer for de i
começado do 1 até o i menor ou igual ao k e mais, para eu poder andar por todos os números do i até o k. E aí eu vou fazer fatorial vezes igual a i, que é a mesma coisa de fatorial é igual a fatorial vezes i. Não tem nenhum problema escrever desse jeito aqui não. Só que acontece que você está passando uma mensagem clara de que você não tem o hábito de fazer isso aqui. Entendeu? Porque isso aqui é uma coisa tão comum, a gente aprende isso aqui logo no início, que não faz sentido você não fazer. E é um açúcar sintático, né? É algo da linguagem para te facilitar a vida. E não representa nenhuma falta de clareza. Qualquer pessoa que começou a programar, que fez 2, 3 aulas, já sabe o que isso aqui significa. Então, seu código não vai ficar menos legível por conta disso. Então, adquira o hábito de fazer dessa forma. Apesar de que assim não tem absolutamente nada de errado, tá? Então, Entendi. beleza. Só que acontece que isso aqui tem um problema. Ó. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros, tá? Já que é copiar e colar. Então, aqui, ao invés de ser K, é N. E aqui, N menos K. Beleza. Né? Aí, fatorial, beleza. Depois eu vou trocar esses nomes. Eu quero só que você me responda qual é o problema do jeito que está aqui. Ahn, só vai calcular o valor e não vai te retornar nada. Ou não vai funcionar. Então Que- eu vou até trocar de nome. Eu queria que você percebesse antes disso. Então eu vou colocar aqui, ó, n fatorial, k fatorial e n menos k fatorial. E vou fazer a conta. Então, é k fatorial, não, n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Então, vou colocar aqui, ó, combinação é n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. E aí, eu vou até colocar para imprimir o resultado aqui, ó. Que não é esse o problema, não. Então, eu vou fazer aqui. Declarar essa É. variável. Pronto. Então, voltando à pergunta inicial. Esse cara aqui tem um problema, que não tinha a ver com o que você falou, por isso que eu já resolvi essa parte que você falou antes. Mas tem um problema aqui, qual que é? Não sei não. Não? Vou Não. compilar para ver se na hora que eu compilo aparece a mensagem. Eu. Ah, erro no N fatorial, no K fatorial e no N menos K. Deve ser por causa do. Do que? Que você tá começando I igual a 1, aí vai aumentando. Não. Pô, não sei. Não A sei. mensagem aqui diz exatamente o problema.
Está falando que a variável n fatorial não foi inicializada. Quando ela não é inicializada, qual que é o valor que tem nela? 0. Ou, Não. ou lixo. Lixo. Isso. Exatamente, lixo. Ah, Então, tem que dar um valor pra ela, né? Senão ela não começa como nada. você pode ver que como eu estou utilizando uma ferramenta decente, ele falhou. Tá vendo aqui, ó? Ele deu uma falha. Não foi nem que ele gerou o warning e tudo, ele gerou um erro aqui, ó. Então, ele simplesmente nem finaliza o programa, nem completa, nem linka. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, cara, coloca um valor inicial. Qual que é o valor inicial para que não altere a multiplicação? Começa com 1. Com 1. Agora sim, tá vendo? Entendi. Tem como fazer isso sem dar um valor pra ela ou pra eles? Não, você pode não fazer aqui em cima, mas você tem que fazer no mínimo aqui, ó. Tipo assim, n fatorial é igual a 1. Então, por exemplo, eu posso tirar daqui se eu quiser. Mas eu não posso começar ela com lixo, não. Entendi. Entendeu? Se você usar uma ferramenta, vou fazer todos aqui, para ficar mais fácil de você visualizar no contexto. Vou tirar daqui. Mas você tem que dar um valor, porque senão vira lixo. Se você faz isso aqui no GCC, por exemplo, cara, ele ia deixar numa boa, entendeu? E ia funcionar num lugar, em outro lugar não ia funcionar, então é um comportamento que não é legal. Então, o interessante é que você inicialize as variáveis sempre, senão você vai trabalhar com lixo. Entendi. E além disso, olha só, tem outros dois avisos aqui, que é o seguinte: o valor retornado pelo scanf está sendo ignorado. São essas duas linhas aqui. Eu deixei isso aqui para depois porque não tem a ver com a solução do exercício. Mas vamos lá. O que ele está te falando? Cara, o scanf ele retorna um valor que diz a quantidade de porcentos que ele conseguiu preencher. Então, eu claramente não estou utilizando esse valor aqui. Então, eu tenho duas opções para terminar com esse aviso aqui. Eu posso criar uma variável, sei lá, descarte. Aí, ó. Acabou com o aviso. Então tá aqui, ó, no issues found. Nenhum problema, nem nada para ele te avisar. Então, do ponto de vista dele, tá tudo ok. Então tem essa solução aqui. Eu não vejo nenhum problema nela não, mas eu tenho minhas preferências. E eu não vejo razão para você criar uma variável, colocar um valor nela e depois não usar. É a mesma coisa do %C aqui. Para que você ia colocar uma variável aqui para jogar algo nessa variável e não usar? Então eu não gosto muito dessa solução. Então eu prefiro fazer isso aqui. Ó. Aqui eu estou dizendo claramente para o compilador, cara, pega o que está chegando aqui no scanf e joga fora. Eu sei que volta alguma coisa, mas essa informação para mim é totalmente inútil. Então pega e joga fora. Então eu prefiro essa ideia aqui. Ó. Pronto. Sem warning também. A variável descarte não é mais utilizada, então posso tirá-la. Pronto. E aí a gente pode testar aqui, né? Aí vamos lá, deixa eu só fazer uma outra pergunta. Por que aqui eu não usei float? Tá vendo que n fatorial... Geralmente quando a gente utiliza divisão, Nós faz com float. a gente faz com float, mas aqui eu não estou usando float. Por quê?
Trata como os números inteiros? Mas acho que. Então, é como número inteiro mesmo, porque olha só, n fatorial, k fatorial, nk fatorial e combinação são todos inteiros. Belezinha. Então, assim, a resposta está certa, mas não para a pergunta que eu fiz. A pergunta é por que que aqui não é float? Porque. Eu acho que tem que ser no denominador, não precisa ser float, precisa ser só no. Só que vai ser dividido, não? Não. Aqui é o seguinte, é porque a natureza do problema é inteira. Não existe meia combinação. Entendeu? Não tem jeito de você combinar os elementos em 2 vezes meia. Ou, eu vou combinar os elementos de 10 vezes e 1/4. Não tem como. Você só pode combinar os elementos de forma inteira. Então você combina ele de um jeito, de 10 jeitos, de 15 jeitos. Então a natureza do problema é inteira. Não existe possibilidade de esse número aqui ser fracionário. Entendeu? Entendi. É por isso. E aí a gente pode rodar se você quiser aqui. Ó. Então, por exemplo, quantos números? Sei lá, 10. Combinação de quantos elementos? De 3 em 3. Então, número de combinações zero. O que é que faltou aqui? N fatorial, K fatorial. O que é que eu fiz de errado aqui? Imprimi o zero ali mesmo, foi? Deixa eu ver. Uhum. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Li o N, li o K. Aí aqui eu calculo o N fatorial. O K fatorial. O NK fatorial. Peraí. O que é que eu fiz de errado aqui? Pode ser no menos N, menos K, não. N menos K, porque eu não tô declarando que vai ser menos. Ou vai. Só vai multiplicar com o fatorial de K. Ah, Não, não. todos começam do 1 aqui. Ah, tá certo ali. Desculpa. Deixa eu ver. Deixa eu rodar de novo aqui, deixa eu ver o que eu fiz. Número de elementos 10, 3, e ele deu 0. Deixa eu ver o que foi. N fatorial 6. O K 3. Uai, esse número do K fatorial tá muito grande. Tá vendo aqui, ó? Uhum. O que é que eu fiz de errado ali no K fatorial? Ah, aqui, ó, eu inverti, ó. Tá vendo? O N é de N Hum. e o K é de K. Troquei as letras aqui, ó. O N fatorial é de N e K fatorial é de K. Agora sim, vamos ver. Dez, 3. 120 combinações. Vamos perguntar pro Google se é isso mesmo. Só para conferir o valor. Cento e vinte. Tá vendo? Então é isso Tô. mesmo. Entendeu a ideia aqui? Entendi. Beleza. Agora vamos lá. Faça um programa em C que implemente um sistema de vendas
onde o usuário vai descobrindo o produto pela opção, escolhendo, né? Descobrir não, escolhendo o produto pela opção e a quantidade desejada. Quando o usuário escolher a opção 0, deverá ser exibido o total a ser pago e o valor com desconto de 8% se for pago em dinheiro. O cardápio de produtos deverá ter pelo menos 5 produtos. Cada escolha será apresentado o valor parcial. Então tá aqui a ideia. Então vamos lá. Então isso aqui pode apagar, né? Então vamos. Interação com o usuário. Sistema de vendas. E aí vamos lá. Primeiro, esse menu aqui, você concorda que ele fica aparecendo toda hora? Aham. Então eu preciso fazer um menu. Então aqui, ó. Então, eu vou fazer esse menu aqui. Ó. Vou pegar esse mesmo aqui. O menu em si é irrelevante. Aí depois ele pede o quê? Digite a opção. E depois a quantidade. Então vamos lá. O que eu teria que escrever na linha 20 baseado no exercício que eu acabei de resolver com você? Não precisa ser só Do você não, tá? Só para poder falar, por exemplo, a Milena que tá aí, para Eliane, o Antônio, eu não sei se ele tá assistindo. Seguinte, qual a linha que eu deveria escrever aqui de forma que eu não deixe nada para depois, que eu leia a opção, entendeu? Não fique nenhum lixo para o próximo. O que eu tenho que escrever nessa linha aqui? Sem warning, sem nada. a scanf, Ah, entre parênteses, dos negócios, porcento D, depois porcento asterisco C. Não li nada. Aí bota, passa pra frente, vírgula. É, é comercial, opção. beleza. E aí, tem mais alguma coisa fazendo essa linha ou não? Não, Nada? nada. Não é legal fazer isso aqui, não? Ah, void. Ah, é, lembrei. Beleza. E quantidade? Isso aí poderia aparecer dentro do. Qual é mesmo? Dentro do. Ah, não. Sim, eu vou colocar o laço ainda. Eu estou só resolvendo uma parte de cada vez. Então, eu estou apresentando um menu, lendo a opção e a quantidade. Ah, Como que tá. eu faço para ler a quantidade aqui? Void, scanf, porcentagem D, porcentagem C, asterisco C e quantidade. Beleza. Então, só quero garantir que eu estou lendo isso certo.
Pessoal, por que tem que ter o void? Eu cheguei agora e eu acho que eu perdi essa parte. Não é que tem que ter, mas é o seguinte, eu vou deixar sem para te mostrar. Aqui não tem absolutamente nada de errado, mas está vendo que quando você utiliza um editor melhorzinho, ele fica marcando a sua linha? Aham. Então, o que ele está te avisando aqui? Ele está falando, cara, olha só, esse tal de scanf, ele retorna um valor. Tá vendo escrito aqui, ó, int, que ele retorna um int? Aham. Esse cara retorna um valor. E talvez esse valor seja importante que você desse uma analisada nele. Porque como o scanf pode falhar, significa que esse %d pode não vir preenchido. Então vamos supor que o cara, na hora de digitar a quantidade, por exemplo, ele digite K. Esse %d não vai ser preenchido e o scanf vai voltar com zero. Ele vai voltar te informando que quantidade não foi preenchida. Então é interessante que a gente dê uma analisada no que o scanf retorna. Igual a gente fez lá no exercício da calculadora. Só que aqui a gente não está preocupado com isso. Nesse momento a gente está assumindo que o cara vai digitar certinho. E aí, como o cara vai digitar certinho, você não quer que isso aqui fique te aborrecendo o tempo inteiro. Então, duas soluções que eu apresentei aqui antes. Uma é você criar uma variável, por exemplo, chamada descarte, colocar essa variável aqui. Pronto, zero aborrecimento. Tá vendo que sua linha parou de ficar marcada? Aham. Então, só que eu não vejo razão para você criar uma variável, colocar o valor nessa variável e não usar. Então, ao invés de fazer isso, eu prefiro não criar a variável e chegar e falar, cara, olha só, eu sei que o scanf volta um valor, mas eu quero deliberadamente jogá-lo fora. Ah, Então, então o void ele já descarta, aí não precisa isso, criar esse variável. void aqui antes, ele está jogando esse cara fora. Então, ele está falando, olha, eu sei que o scanf volta um valor, eu sei que eu deveria analisar, mas nesse contexto aqui eu não preciso. Então eu chego e coloco o void e jogo fora e pronto. Entendeu? Entendi. Entendi, obrigada. Então vamos lá, vamos testar ver se isso aqui tá ok. Então, sei lá, opção 3 e quantidade 5, por exemplo. Então, tá aqui, ó, opção 3, quantidade 5. Pronto, perfeitinho. Então a gente já sabe que agora ele está lendo corretamente tudo. Agora, vamos fazer esse cara ficar dentro de um laço. Depois eu faço as contas e tudo, mas vamos fazer esse cara ficar dentro de um laço. Eu quero que ele fique apresentando o menu enquanto o cara não digitar zero. Porque na hora que o cara digitar zero... Aqui falta um barrinho. Enquanto o cara não digitar zero, eu quero que fique preso. Então eu vou fazer um laço. Então, esse laço aqui seria melhor de ser feito com while ou com do while? Com do while. Com do while. Por quê? Porque ele vai ficar repetindo, aí você abre o do e coloca o while, for diferente de zero, igual a opção for diferente de zero. Então, mas com while eu também poderia fazer a Eu. mesma coisa. Por que É que é melhor com porque do? o aí você teria que dar um valor para a opção, tipo, -1, para não ficar dando looping. É porque eu não tenho que pedir alguma coisa aqui pela primeira vez. Então, se eu tenho que pedir alguma coisa aqui pela primeira vez, é importante que o cara veja pelo menos uma vez. E a estrutura de repetição que executa pelo menos uma vez é do while. Mas eu posso fazer com o while aqui sem nenhum problema. Então, eu vou querer ficar aqui enquanto a opção for diferente de zero, por exemplo. Que foi o que você falou e o Adrian também. Então, aqui, ó. Enquanto essa opção for diferente de zero. Certinho? Só que acontece que isso aqui ainda tem um problema. Qual que é o problema? Tem que colocar um valor para opção, senão vai ficar dando looping no programa. Na verdade, ele pode ficar em loop, mas na É, verdade é o seguinte. A questão da opção aqui é que ela está com lixo. Deixa eu compilar aqui, ó. Ô, calma aí, cara. Agora eu não posso não, peraí. Aí aqui, ó. Então,
ela não foi inicializada. Então, qual o valor que eu coloco aqui? O Adrian está sugerindo -1. Mas por que -1? -1 funciona, mas eu quero saber o porquê. Porque o usuário não vai digitar -1, ou porque não... Não. Eu sei que o usuário não vai digitar -1, mas não é essa a razão, não. Não sei. Porque tem chance de a opção começar com 0, aí já sair do programa direto? Porque Exatamente. Se for lixo, ele tem chance de começar com 0. Tem chance de começar com -1, tem chance de começar com qualquer valor. Então eu tenho que colocar um valor aqui que de cara essa condição seja verdadeira. Então qual valor de opção não pode ser? 0. 0. Agora, qualquer outro valor pode. Eu posso inclusive colocar 1, não tem nenhum problema não. Posso colocar 10, posso colocar 50. Eu só não posso colocar 0. Então, vou colocar -1 aqui, mas poderia ser qualquer valor. Então pronto, aí ó, deixou de marcar. E vamos ver se esse menu aqui está funcionando. Ah, eu só quero ver se ele sai ou não sai. Então aqui, digite a opção 1, quantidade 5, opção 3, 4, 7, 6, nem tem a opção 7, estou só testando se ele fica no laço. 9, -3, opção 0. Pronto, saiu. Então significa que meu laço está ok. Agora, eu tenho que fazer coisas com cada uma das opções. Então eu vou colocar um switch, opção. E aí, caso seja 1 é o quê? Refrigerante. Deixa eu só arrumar esse negócio aqui. Então, 1 é refrigerante. 2, não lembro. Pão com manteiga. Isso aqui é irrelevante, tá? É só para a gente acostumar a fazer um código melhor. Pingado. 5 o rolls. Se for 0, sair, que é o total, né? E se não for nenhuma dessas opções? 0 é total. Não, se não Não. for nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem Vai 0. voltar de novo pro laço e pedindo para a pessoa colocar uma opção válida. Então posso colocar uma mensagem aqui. Opção inválida. Não, a questão está pedindo isso não. A gente só está fazendo melhor. Beleza. E aí na hora que chega aqui no refrigerante, então eu vou colocar aqui agora o total. E aí começa com que valor? 0. Como é float, eu posso escrever 0, mas por preciosismo eu vou escrever isso aqui, ó, para mostrar que é um número de ponto flutuante e que é do tipo float. Então aqui, ó, total. E aí vamos lá. Se o cara escolheu o refrigerante, então total é o que? A quantidade vezes quanto que vale o refrigerante? 5,60. 5,50. Se for o pão com manteiga, 3,10. Se for o pão de queijo, 2,50. Se for o pingado, 1,30. Se for o rolls, 1,80.
Esses preços estão bem desatualizados, né? Uhum. Beleza, então aqui ó, quantidade, refrigerante, coloquei os valores todos, opção inválida. Aí depois que ele sair, eu vou imprimir o valor total. Então aqui ó, imprimir valor total e o desconto. Então, total e o desconto é de quanto? 8%. Então, com desconto. Então, é o total. Total vezes 0,92. Né? Porque se é 8%, então 100 menos 8 dá 92. Então, aqui, ó. Beleza, isso é com desconto. Então, tá aqui, quantidade, tudo. Vamos ver se por enquanto esse aqui... Ah, tá. A cada laço, ele tem que imprimir também o valor parcial, né? Então, vou pegar igual tá aqui. Depois a gente mexe. Porque nem tudo que eu vou fazer aqui precisava ser feito durante a prova. Mas é só para a gente aprender a programar melhor. Então vamos ver se isso aqui já está funcionando. Então, vamos lá. Um refrigerante, 5,50. Depois, 2 pães de queijo, 10,50. E aí, finalizando, 10,50, 9,66. Beleza, maravilha. Agora, duas coisas aqui que não estão legais. Primeiro, é uma coisa grudando na outra aqui. Então, eu vou colocar um separador. E outra, quando eu digito a quantidade, quando eu digito a opção e a opção é 0, ele pede a quantidade a si mesmo. Então, isso aqui não é legal. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar um separador aqui antes. E eu só quero que a quantidade seja digitada. Então, se a opção tiver entre 0 e 5. Então, vamos ver se esse negócio aqui agora funcionou. Então, 1. Ah, beleza, aí ó. Agora já não exibiu. Então, só para poder ficar igualzinho aqui, eu vou colocar o barra 0, o barra N depois. E não antes. Vou colocar depois. Não muda nada não, mas vou colocar depois. Como sendo a última coisa aqui, ó. Tirar daqui. E aqui, cardápio. Beleza. Pronto.
Então tá aqui, com desconto. Beleza, tudo bonitão. Então agora a questão já tá feita, né? Era isso aqui que estava sendo pedido e tudo. Mas e aí, tem alguma coisa aqui que incomoda vocês? Não tá somando os valores. Não tá somando os valores? Como assim? Tava, a gente não fez o teste aqui, tava somando os valores. Ó. Você colocou um refrigerante, depois colocou três pães. Ah, Então, não. aqui Ah, tá, ó, não, tá somando. um refrigerante Confundi. e 2 pães de queijo, 10,50 aqui ó. Eu não confundi. Somou direitinho. E aí, tem alguma coisa que incomoda aqui? Não. Não tem nada que te incomoda aqui? Não incomoda. Assim, a questão tá feita, né? É. Não precisava de mexer mais que isso aqui na prova, não. E... Que na prova você tem um tempo curto. Não, é. Não tem nada não. Tem alguma coisa que te incomoda aqui, Milena? Eu tô tentando. Mas parece bem normal, eu não sei. Então, o João que entrou e agora? Tem alguma coisa nesse código aqui que te incomoda? Vou responder para vocês assim. Pode não incomodar agora, mas tem que incomodar futuramente. Senão não faz sentido o que eu estou falando na sala. Esse código aqui está cheio de constante literal. Então, o que é 5,50? A É pessoa não... o valor do refrigerante. Então ele é o valor do refrigerante, ele não é 5,50. Então, aqui ó. E esse 3,10? Fala do pão. Ah, tá. É porque aí, tipo, se mudar os valores, é só você mexer lá na. Quando você declarou. Aí não vai ficar mudando muito. Não vai precisar de voltar no código que vai mudando todos os números. Isso. Só que eu já fiz 2 aqui, ó. Mas eu vou mexer mais. Aqui, ó. Então eu vou fazer esses 2 por enquanto, mas a ideia é a mesma. Só que acontece que se eu mexer aqui em 5,50, ele mexe aqui, mas ele não mexe no cardápio. Tá vendo? Então isso aqui não tá legal também, ó. Então o valor do refrigerante tem que ser, sei lá. Vamos imaginar que o produto mais caro custe R$ 100. Então como eu faço para todos os valores aqui ficarem alinhados? Isso aqui já caiu em exercício, já caiu na prova. Como é que eu faço para todos os valores ficarem unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, assumindo que o maior valor é R$ 100? Essa daí eu não sei não. É igualzinho da nota. Qual é a maior nota? Qual é a maior nota que um cara pode tirar? 100 ou... 100. 100. Então, como é que eu resolvi a questão da nota?
Se a maior nota é 100, então significa que ela está nesse formato aqui, ó. Certo? Uhum. Quantos dígitos? 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, Ah, 6. o ponto também conta. Então, porcento 6.2F. Então, vou colocar a mesma coisa em todos aqui. E aí, agora, eu tenho que colocar esses valores aqui, ó. Qual que é o primeiro? Refrigerante. Refrigerante. O segundo. Pão com manteiga, valor. Uhum. Você só atribui essas variáveis ainda. Isso. Então, vamos fazer com os outros. Quais são os outros? Quanto custa o pão de queijo? Tá pagando, né? Tá... 2,50. 2,50. Pingado. 1,30. A questão já acabou há muito tempo. Olha, que eu estou ensinando a programar, entendeu? Entendi. Então, aqui. Beleza, vamos ver se continua funcionando. 5,50, 3,10, 2,50, 1,30, 1,80. Tá aí, ó. Certinho. E agora, se eu quiser mexer no valor de alguma coisa, então vamos supor que o refrigerante não custe 5,50 mais, custe R$6. Tá aí, ó, R$6. Professor, você acha que seria interessante fazer uma variável, tipo, com o fator de desconto? Que aí, se mudar também, você só vai precisar mexer uma vez. Maravilha. Tá vendo? Então, você já conseguiu entender e tem mais coisa aqui ainda. Mas ficou muito É boa porque eu lembro que observar. quando eu fiz essa questão na prova, eu não mexi nos valores, mas eu fiz uma questão, eu fiz essa do fator de desconto. Uhum. Pagamento em dinheiro. Que é de 8, né? Pronto aí, ó. Bem mais legal. E aí, se a gente quiser extrapolar aqui, vamos imaginar que esse 1, 2, 3, 4 e 5 sejam códigos. Então vamos imaginar que poderia ser, sei lá, 5.302. Igual você chega num lugar não tem os códigos das coisas. Então vamos imaginar que não seja 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vou fazer só o primeiro aqui. Tá? Não precisa de mais do que isso, não. Mas vamos... Aí é claro que eu teria que mexer aqui também, ó, né, nessas opções. Mas eu vou fazer só o do refrigerante. 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 Código.
Então aqui, ó, código do refrigerante, código e código. Então, mesmo comportamento. Ó. Tá vendo aqui, ó? Tá, não precisava disso não. Lógico que na hora da prova, nosso tempo é limitado e tudo. Mas é assim que programa. Deu todos os valores que tem significado, você tem que criar uma constante e dar significado para aquela constante. Entendeu? Porque senão ele é simplesmente 1, 5, 0,92. Nada disso tem significado. Agora, se 0,92 é o desconto, então você cria um cara chamado desconto. Se 6 é o valor do refrigerante, então você cria uma constante chamada, sei lá, valor refrigerante, refrigerante valor, o nome não importa. O que importa é o que ele significa. Entenderam a ideia? Entendi. Então a questão era assim. Deu pra pegar. E aí, mas você entendeu a prova toda aqui, né? Que essa aqui já tinha feito? Aham. Pode perguntar à vontade, pode perguntar aí, menino. Ah, tá. É porque. Deixa eu ver. Teve uma vez. Né, quando eu tava fazendo essa questão, na minha prova, eu tinha que perguntar se era em dinheiro ou cartão, aí se fosse dinheiro, tipo, desconto, ou ao contrário. E eu lembro que, tipo assim, o meu do while, ele não tava funcionando. Ele, tipo, ele não passava essa segunda parte. E eu fiquei muito confusa. Eu posso abrir seu código aqui? Pode olhar. Não, mas eu sei que teve uma variável que eu declarei errado. Mas Então, aquela outra questão mas você quer que eu abra dessa seu código e prova, olhe? eu queria que, na real, eu queria que você fizesse outra questão, Pode falar. que é aquela que você tem que calcular a idade da pessoa em meses. Essa? É dia, ano, meses? Ah, essa eu fiz. Essa, a sua 103, né? Ou É, 106? essa última questão. Então vamos lá. Isso aqui pode apagar, né? Já está entendido, né? Então vamos lá. Faça um programa que leia a data de nascimento de uma pessoa e imprima sua idade. Então, primeira coisa, vamos começar lendo a data de nascimento do cara. Então, fazer uma interação com o usuário. Então, vamos lá. scanf, %d, %d, %d. Dia, mês e ano. Vamos lá. Quais duas outras coisas faltam nesse scanf aqui para deixar ele 100%? Oi? Falou? Quais são as duas coisas que faltam nesse scanf aqui para deixar ele 100%? Então, o void? Um é o void e a outra. Asterisco C? Isso. Porcento asterisco C. Porque
Já que esse aqui finaliza com Enter, tira o Enter daqui também. Pronto, agora ele está 100%. Então vamos ver se esse cara aqui funciona. Primeiro, se ele está lendo correto. Então vou começar já fazendo um teste que falharia. Peraí, tá errado, né? Não, tá certo, já tinha colocado a barra aqui. Que falharia se eu colocasse a minha data de aniversário e o cara colocasse %i. Então, como eu coloquei %d, isso aqui tem que funcionar. Então vamos ver se leu certo. Aqui, ó. Dia, mês e ano. Bonitão, tá vendo? Se eu colocasse %i, vou trocar aqui para vocês verem. Por que isso aqui aconteceu? Que isso aí é lixo? Então, mas é lixo por conta de quê? O que que eu fiz aqui que fez dar esses valores? Por que que funciona com o %d e não funciona com o %i? Eu vou supor porque eu não sei, mas talvez com o %i, tipo, você tenha que inicializar com o valor primeiro e o %d não precisa disso. Não. Você É sabe? porque não tem nenhuma variável com %i. Não. Por conta disso não. É porque o %i lê inteiro, não só decimal. Número começado com 0 é base 8. Base 8 não existe o número 8, só existe de 0 a 7. Então, se eu digitasse, por exemplo, 7 do 7 de 85, estaria correto. Entendeu? Porque %i é inteiro. Então, começado com 0 é base 8. Começado com 0x é base 16. E não começado com 0 ou 0x é base 10. Entendeu? Então, para você não ter dor de cabeça, usa %d. Que aí eu posso digitar a data certinho, porque eu estou digitando em decimal mesmo, né? Então, faz sentido. Então, aqui, ó. Belezinha. 8 de 8 de 85. Agora, vamos continuar o restante da questão, porque eu já sei que eu estou lendo corretamente os valores. Como não vimos o tipo data, use inteiro para ler as 3 informações. Tá lido aqui, ó. Dia, mês e ano. Você não tem o tipo data. Considere que a data atual possa ser lida do sistema, ou seja, não é necessário solicitar isso para o usuário. Portanto, a data atual deve ser uma constante no seu programa. Então, não existe o tipo data, tá? Mas é como se fosse o seguinte: a data atual é, sei lá, hoje é quanto? 14? 14 de 6 de 2025. Tá vendo? Mas isso aqui não pode ser feito. Então, eu vou fazer dia atual 14, mês atual 6, ano atual 1. Belezinha. Aí, vamos lá. Você fazer de um dia para o outro dia é complicado. Entendeu? Te daria muito trabalho. Porque aí você teria que ver se você está no mesmo ano ou não. Então, se você está no mesmo ano ou não, tem diferença para o resultado.
Então, por exemplo, se passaram 2 anos, então vamos supor que você colocou 2023. Se passaram 2 anos, garantidamente tem um ano completo ali. Então, você poderia fazer 1 vezes 365. Belezinha. Agora, se tiver passado um ano, então, por exemplo, é 2024, aí você teria que levar em consideração, por exemplo, um mês. Se o mês é antes do mês 6 ou se não é. Então, por exemplo, veio antes do mês 6, então teve um ano completo. Aí você teria que multiplicar por 365. É depois do mês 6, então não está completo. Agora, é o mês 6, aí você tem que olhar o dia e tal. Então, eu acho isso, assim, muito complicado de fazer dessa forma. Porque você teria que encher de if o seu código. Então, seguinte, a gente usa uma tática, ela serve para qualquer coisa, tá? Assim, mas com data é muito usado. Vou desenhar para vocês. Então, vamos supor que você tem um ponto aqui e um ponto aqui. E que seja complicado você fazer a distância entre esses dois pontos. Pelas razões que eu acabei de explicar. Então, vamos supor que esse D aqui seja complicado de fazer. Então, uma coisa que a gente pode fazer é, você escolhe uma outra referência e faz de conta que daqui até aqui seja o seu D1 e daqui até aqui seja o seu D2. D1 menos D2 é o D que você quer, não é? É. E aí? Que valor que você acha que é legalzão para a gente começar isso aqui e fazer a conta ficar super fácil? Qual que é o dia, o mês e o ano que facilita demais essa conta aqui? Dia, mês do ano? Aqui ó. A pergunta é, que dia, mês e ano seria legal de começar esse ponto aqui? Qual que é o dia que facilitaria infinitamente essas contas aqui? O ano 2025. Ou o dia que ele tá programando, né? Eu acho difícil fazer assim. Acho difícil. Perguntando pra pessoa a idade dela e multiplicando por a quantidade de ano que tem. Então, Tipo aqui, ó, assim, vamos lá. O amarelo é a diferença que eu quero. Esse pontinho aqui, ó, esse é o atual. Porque já que a data de nascimento da pessoa não pode ser depois do atual. Esse é o atual. Esse aqui é o nascimento. E a pergunta que eu fiz é, que data que seria legal para que eu conseguisse fazer essa conta aqui facilmente? Porque já que do atual para o nascimento é difícil, e do atual para alguma referência e do nascimento para alguma referência ser fácil? Não é que não tem jeito de fazer a questão. Tem, só que você vai encher de if. Então, Ano 1, por exemplo? Hã? Ano 1. Milena, você acredita que eu escolheria esse valor também? De verdade. 1º de Olha, janeiro do ano 1. então, eu escolheria esse aí também, 1º de janeiro do ano 1. Porque aí você teria, olha só, a sua data atual em dias e o seu nascimento em dias. Você concorda que é as duas coisas? E qual que é a data atual em dias? Qual que é?
o ano atual vezes 3 vezes 65, mais o mês atual vezes 30, mais o dia atual. E o dia e o nascimento em dias. Quê? E o nascimento em dias. A data atual em dias é essa aqui. E o nascimento em dias? Vai ser a data atual menos... Não, só o nascimento. Eu estou o calculando nascimento. esse aqui, ó, primeiro. Vai ser a mesma coisa que você fez, só que tipo com os valores que a pessoa colocou? Isso. Então, ano vezes 3 vezes 65, mais mês vezes 30, mais dia. E aí ele quer o... mostra para o usuário certo? Certo. Vamos ver se funciona. O cara nasceu hoje. Tem 0 dias. Tá faltando um barra N aqui. O cara nasceu ontem. Sexta-feira 13. Um dia. E aí, tem alguma coisa que incomoda aqui? Na hora da prova eu não precisava de nada disso, tá? Eu estou ensinando a programar bem. Na hora da prova você tem o fator tempo. 1h40 te limitando ali. Então você tem que resolver seu problema. Mas na hora que você estiver programando no seu dia a dia, na sua casa, tomando sua Coca-Cola, brincando com o cachorro, que o meu tá debaixo aqui da mesa. Hoje acho que não precisa de ventilador ligado, né? Mas num dia de calor com o ventilador ligado, então você tá escutando sua música tranquilinha, aí você programa com mais qualidade. Então vamos assumir que você está fazendo isso aqui na sua casa bem tranquilão. Tem alguma coisa que incomoda? Você tem que declarar antes que o ano tem 365 dias e que o mês tem 30 dias. Isso. Aí, ao invés desses números, você coloca o que você colocou aí. Exatamente, é isso aí mesmo. Então aqui, ó. Número dias no ano. 365. Número dias mês. 30. Pronto. Agora sim, agora está um código de qualidade. Beleza? Isso é tudo aí só pra pessoa, tipo assim, entender o que tá acontecendo. Tipo, uma pessoa aleatória pegar seu código e entender o que tá acontecendo. Nem precisa ser uma pessoa aleatória, pode ser um outro programador também. Mas o cara não tem que ter bola de cristal para saber o que é É 360. 365, 30, entendeu? Que raio de conta que você está fazendo. Vamos imaginar que a pessoa está utilizando. Sabe aquele número que é 365,24 alguma coisa? Ano bissexto, né? Pro negócio do cálculo do ano bissexto. Eu não sei o número de cor, não, mas você sabe o que eu tô falando, né? Sim. Porque 365 é normal, se for bissexto, é
um dia a mais. Só que bissexto acontece a cada 4 anos. Então, seria 365 mais 0,25. Então, 365,25. Só que acontece que se for múltiplo de 100 e não múltiplo de 400, ele não é bissexto. Então, é menos do que 25. Então, vamos imaginar que seja esse número cabalístico aí, que eu não sei qual que é. Deixa eu perguntar aqui pro Google. Qual número multiplica os anos para achar a data correta com bissextos? Sei lá. Bom, vamos supor que a pergunta seja essa. Quem sabe ele responde. Não, não quero isso não, cara. Eu quero o número exato. É isso aqui, né? Achei aqui. Então vamos supor que o cara colocou no meio do código dele isso aqui. Se lá tem obrigação de saber que 365,2422 é o fator que você tem que multiplicar para achar a data? Cara, não tem, entendeu? Então, esse tipo de valor aqui não pode aparecer no seu código. É claro que 365, 30 é coisa mais fácil de entender, mas não é por ser mais fácil de entender que tem que aparecer no seu código. Entendeu? Você tem que tornar seu código legível. Aí você vai lá e mete no meio do seu código aqui um 14, um 6 e um 2025. Como é que o cara vai saber do que é que se trata? Entendeu? Vamos supor que aqui tivesse escrito assim, ó. Não, nem é 14 aqui, Vamos imaginar que fosse isso aqui. Olha que zoeira isso aqui. Entendeu? O cara chega, bate... Aí vamos supor, nem tá assim, né? Aí tá assim, né? Aí a pessoa olha isso aqui e fala, gente, que loucura que é essa aqui. Aí, para acabar de avacalhar mais ainda, o cara faz o código dele sem comentários, que é normal vocês fazerem isso. Então, vamos imaginar, o cara nem coloca isso. E o negócio nem chama data atual em dias. O cara vem aqui e chama de X e aqui de Y. Vai funcionar do mesmo jeito? Vai. Vai, mas como que o cara vai entender isso aqui? Um cara depois, entendeu? Olha só. Olha que zoeira isso aqui. Sacanagem. Entendeu? Então não é assim que programa. Não é só funcionar. Funcionar é uma parte. É claro que tem que funcionar. Mas você tem que pensar nos fatores de qualidade do seu código. Porque a gente está aprendendo aqui a programar bem. Se for para programar, não precisa assistir aula. Entendeu? Você abre um livro de C aí e tudo e você vai aprender. Você abre lá o Dev... não, como é que chama o site? É o C++, vai abrindo os negócios lá, lendo e tudo. Mas aquilo dali está te ensinando a programar, não programar bem. Entendeu? Então, nos fatores de qualidade do seu código, um deles tem que ser manutenibilidade. A pessoa tem que ser capaz de dar manutenção no seu código. E como é que ela consegue dar manutenção no seu código? Com outro fator, que é legibilidade. O cara tem que olhar para o seu código e entender o que é que seu código está fazendo. Se o seu código ele é fácil de manter e fácil de entender, provavelmente ele tem outro fator de qualidade, que é a extensibilidade, que o cara consegue aumentar no sentido de que agora ele vai fazer mais coisa, entendeu? Então ele está estendendo o seu código. Tem outro fator de qualidade que é... Deixa eu tentar lembrar o nome agora. Esqueci o nome agora. Mas é assim, teve mudança na especificação. O cara vai lá e consegue alterar o seu código facilmente. Eu acho que entra em manutenibilidade também, que é dar manutenção no código. Mas talvez tenha um específico que eu não estou lembrando o nome agora. Mas o importante é a qualidade do seu código. Porque na hora que o compilador
compilar o seu código, vai virar tudo número, entendeu? Registrador dentro do computador. Nada do que você escrever aqui faz diferença para ele. Então você tem que entender que você está fazendo um código não é para o compilador. Você está fazendo um código para você e para outra pessoa. Então o código tem que ser bem feito. Fazer mal feito não precisa de gente estudar, não. Entenderam? Então, isso aqui tem que incomodar. Claro que na hora da prova você não vai ter tempo para fazer isso aqui, ó. E eu não estou questionando isso, sabe? Eu tenho a sensibilidade suficiente para olhar que você está fazendo a prova, que você tem um tempo limitado, que você tem que mapear um negócio que é diferente, né? Porque a questão não é a mesma. Então você tem que pegar alguma coisa que você já viu parecido e fazer. E que vocês estão começando agora. Então, na hora que eu estou analisando, eu levo todos esses fatores em consideração. Mas você fazendo na sua casa, a sua meta tem que ser fazer isso aqui, ó. Entendeu? Se você não tiver essa meta, não está fazendo sentido a aula. Tranquilo? Deu pra entender. Beleza. E aí, alguma outra dúvida? Pra gente fechar aqui nosso plantão? Esse aqui tá Era só entendido? isso. Pode apagar? Pode. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu queria perguntar uma coisa só, mas é mais do presente mesmo que nós estamos aprendendo, sobre função, declarar uma função antes do código para resolver alguma coisa. Aham. Eu não estou sabendo usar essa função direito. Porque toda vez que eu faço, eu fico horas, um tempão mexendo e continuando dando erro. Me dá um exemplo de uma coisa que você queria fazer. Função de fatorial. Beleza. Então, fazendo essa parte rápida aqui, porque isso aqui não acrescenta em nada no problema, tá? Beleza. Então, digite o valor para calcular o fatorial, você vai digitar o n, belezinha. Como que você faria o fatorial normalmente, se você não soubesse calcular a função? Usaria for Então, para me fala, pode falar aí que eu vou fazendo aqui. for, Ah, parêntese, i é igual a 1. ah, Não. I é igual a n. Você vai fazer de trás para frente? A maioria das vezes eu faço assim. Tudo bem, não tem problema não. Eu vou fazer do jeito que você quiser aqui, vai lá. I é menor Aí igual não pode ser menor. Se você está tem que ser começando do maior, último, tem que ser maior. maior igual a fatorial. Não, menor igual a fatorial, né? Não, Não, porque você já está começando do último elemento. Se você está começando do último elemento, você está vindo do maior para o menor. Então ele tem que parar em qual cara? no n. Não, você começa do n, você não pode parar no n. Parar do número que a pessoa der, né? O número que a pessoa deu é o n. Aqui, ó. Deu o número n, vai fazer do... Eu acho confuso fazer desse jeito, mas eu estou fazendo do jeito que você está falando. Acho que é melhor fazer do jeito seu mesmo, porque o meu é mais confuso, por isso que eu sempre Então, eu acabo... começaria do 1 até o n. Eu faria assim, ó. Agora, do seu jeito, seria assim, ó. Do seu jeito seria assim. Entendi. Que ele começaria do n e iria voltando até chegar no 1. Mas eu acho isso aqui mais confuso. E como é multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então não faz diferença você multiplicar 5 por 3,
5 por 4 por 3 por 2 por 1, ou 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entendeu? Então, como não Sim. faz diferença, porque é multiplicação, eu acho mais fácil fazer assim. Entendi. E aqui dentro, fatorial vezes igual a i. Fatorial começa de que valor? Começa com 1. Fatorial 1. Isso aqui tudo sem função, tá? É, Só para ver se deu certo. Quanto que é 5 fatorial? 120. Beleza. 5 fatorial 120. Bonitão. Ok? Então a gente já sabe que está calculando o fatorial corretamente. Agora vamos lá. Me responde a seguinte pergunta. Quais variáveis você precisou para fazer a conta do fatorial? Eu já até marquei as linhas para você. Quais variáveis você precisa para calcular o fatorial? O N, o fatorial e o I, que vai diminuindo. Não foram essas três variáveis? Do Uhum. N, do fatorial e do I, certo? Então vamos lá. Não vou escrever nada ainda, vou só escrever fatorial. Não vou escrever nada aqui. Deixar tudo em branco por enquanto. Então vou arrancar daqui. E vou colar aqui. Mudou as variáveis que você precisava? Não. Não. Então vou continuar colocando aqui, ó. I, N Fatorial. e fatorial. Vou escrevê-las da mesma forma. Pronto. Só que agora é o seguinte, essa função fatorial, ela não tem que calcular um fatorial qualquer? Sim. Então ela tem que calcular fatorial de quê? De um número que a pessoa dá. Ou E que. que número seria esse? Nessas três N. variáveis? N. Então você vai tirar o N daqui e vai colocar o N aqui, porque ela veio de fora. Certo? Certo. Aí vamos lá. Depois que você calcula o fatorial, você volta o fatorial para quem chamou, certo? Uhum. Então, a última coisa que você tem que fazer antes de voltar é retornar o quê? Tornar o resultado E o resultado está onde? no fatorial. Tem mais coisa errada aqui, tá? Eu só estou te fazendo as perguntas para que você vá respondendo. Então, eu calculei o fatorial. As variáveis continuam aqui. I, N e fatorial. Ele calculou o fatorial. Imediatamente antes de voltar, ele volta com o fatorial calculado. Belezinha? Uhum. Aí, vamos lá. Esse cara aqui é de que tipo? Inteiro. Inteiro. Então, essa função sua tem que voltar a que tipo? Número inteiro. Número Int. inteiro. Então, vamos colocar aqui. Beleza. Deixa eu identar esse negócio aqui melhor. Ok. Agora, tem um problema aqui. Alguém sabe que problema que é esse? Assim, só esse trecho aqui está com problema. É mais difícil de responder. Então, assim, é um erro que vocês poderiam cometer facilmente. Sabe não? Eu pensaria em declarar o int e o fatorial já dentro do colchete junto com o N. Não. Tá tudo certinho aqui. O problema é que em C você não pode ter dois caras com o mesmo nome. E a variável chama fatorial e a sua função chama fatorial. Isso não pode. Então alguém aqui tem que trocar de nome. Pode colocar o valor do fatorial. Então beleza.
Pronto. Então agora ela não chama mais fatorial, chama valor fatorial. Alterei em todos os lugares. Então agora está corretinho. E aqui, você não quer calcular o fatorial de n? Uhum. Então é fatorial de n. Escrevi errado? Não. Por que está marcando de vermelho aqui? Ah, tá, por causa dessa variável aqui. Tem que tirar a variável, né? Claro. Entendeu? Então aqui, ó, ao invés de calcular aqui, eu chamo uma função que calcula para mim. E está calculando o quê? O fatorial de n. Vamos ver se Sim. funciona. Aí, mesma coisa. Tem como, tipo assim, usar esse mesmo negócio para outras letras também? Você não Claro. simplifica N? Então vamos supor que você quer calcular a combinação. Vamos fazer aquele da combinação de novo. Esse aqui. Então li o N e li o K, certo? E agora eu vou imprimir combinação. Inclusive eu vou imprimir com esse mesmo negócio aqui, ó. Combinação de N, K, K é tanto. Então combinação de N. Ah, aqui está escrito N e K mesmo. E agora? Como que é aqui? Fatorial de N dividido Fatorial pelo de quê? K. Fatorial de K vezes o fatorial De N menos K. N menos K. Vamos ver se funciona? O que está achando ruim aqui? Deixa eu ver. Um parênteses, outro parênteses, outro parênteses. Outro parênteses. Isso, pronto, agora está balanceado. Quanto que eu tinha calculado aquela hora? Fatorial, combinação de 10, 3 a 3, não era? É. Dava quanto? Eu não lembro. Dava 120 também, eu acho. Ótimo. Quase Então vamos ver. aproximado. Ah, olha aí que beleza. 120. É. Entendeu? Porque o que ele vai fazer aqui? Ele vai copiar o valor do N para cá. Esse N e esse N aqui tem nada a ver. Entendeu? Então ele vai copiar o valor desse N para cá. Então ele vai calcular o valor do N. Depois ele vai copiar o valor do K para cá. Então ele vai calcular o fatorial de K. E depois ele vai copiar N menos K para cá. E vai fazer o fatorial de N menos K. Entendido? Entendido. Tranquilinho? Agora compreendeu melhor a função? Compreendi. Então, a função ela não vai te fazer usar menos variáveis. Entendeu? Se você, para poder fazer a conta, precisa de 3 variáveis, você vai continuar precisando de 3 variáveis. Se você precisava de 5, você vai continuar
precisando de 5. Única coisa que agora você vai criar um bloco. Todas as variáveis que você precisava, você vai continuar precisando, só que agora ela vai estar lá dentro daquele bloco. E o nome das variáveis daquele bloco tem nada a ver com o nome das variáveis de outro bloco. Então você pode chamar e dar o nome que você quiser naquele contexto. Entendeu? Entendi. Tranquilinho? Fechou? Fechou. Tranquilo, Milena? Aham, tranquilo. Eliane. Seu Antônio também não falou nada. Também. Belezinha? Então tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação e eu vou subir o vídeo e coloco lá na aula pra vocês. Beleza? Beleza. Tchau, tchau. Gente, então tá bom. Bom fim de semana pra vocês. Até segunda e terça, né? Porque 103 é terça-feira.